o inimigo, ele coloca confusão na nossa cabeça, amém? Então, quando você sente amor por outra pessoa, por o próximo, em ajudar o próximo, significa que você está no amor perfeito de Deus. Aí isso daí você não vai ter dúvida. Amém, meu querido e minha querida? Nisso aí você não vai ter dúvida. Porque se tu sente compaixão de alguém, se tu ajuda aquela pessoa, se tu ama ela, se tu ajuda em serviços, porque tu tá nesse amor pleno, o primeiro amor que é em Deus. Então tu já está nessa segunda fase de amar o próximo. Se tu amar o teu próximo como a ti mesmo, que tu tá vendo o teu próximo passar necessidade e tu não quer jamais passar necessidade, e tu se põe no lugar daquela pessoa porque tu já tá nesse amor pleno. Amém? Então é fácil. É muito fácil você saber se você tá no amor, já no supremo amor. Amém? Então vamos lá. Que hoje está cumprido aqui a palavra de Deus. Que nem eu falei, o Senhor me deu essa mensagem ontem. E eu escrevi bastante, tá? E o Senhor vai falando, e eu vou escrevendo, e eu vou pesquisando na Bíblia, e eu vou fazendo minhas anotações. Amém? Então, lembrando, o primeiro passo é o arrependimento e a santidade. O segundo é a oração e a comunhão com Deus. O terceiro é a meditação na palavra de Deus. E o quarto é a obediência e a renúncia, né? Ajudar e amar o próximo é o quinto passo, viu? Então veja só como é importante. Aí nós chegamos na parte essencial, né? Que é a parte de ajudar. Quando fala-se em mexer no bolso da pessoa, às vezes tem que mexer financeiramente, às vezes o amor fica duvidoso. É verdade? Não estou julgando aqui. Mas muitas das vezes, quando alguma coisa mexia com o meu bolso, eu ficava pensando 3, 4 vezes. Então, por que eu não estava no amor pleno? Mas hoje em dia, eu não penso mais sobre isso. Porque nós devemos ajudar, nós devemos compartilhar, por menos que for. Se você tiver 5 reais e uma pessoa está precisando de 2 reais, você ainda vai ficar com 3. Olha só, e você pode ajudar alguém, amém? Talvez vai fazer falta para você, mas você tirou alguém do sufoco ali. Talvez aquela pessoa queria alimentar seu filho, comprar um pão ou um leite, não sei. Nem sei se consegue mais comprar alguma coisa com 2 reais hoje. Como as coisas estão tão caras, né? Então é isso. Amém? Vamos lá. E o quinto é o quê? Olha só. Dependência do Espírito Santo. Nós devemos estar na dependência do Espírito Santo. Amém? Nós devemos estar nessa dependência. Isso é muito importante, estar na dependência do Espírito Santo. Olha só que maravilha. Devemos buscar o Espírito Santo para nos fortalecer na caminhada cristã. Então, sozinho nós não conseguimos ir até o final. Porque vai ter muitas coisas que podem nos atrapalhar no meio do caminho. Amém? Pode acreditar. Vou falar para vocês, quando eu iniciei a minha caminhada, que eu tive o meu chamado com 10 anos, e eu era muito criança, não entendia. Mas eu tinha anseio na palavra de Deus, eu estudei bastante a Bíblia. Estudei mais de 10 anos a palavra de Deus com alguns irmãos. E eu agradeço pela vida e oro pela vida daquelas pessoas que me mostraram o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Né? Então, por isso que eu gosto de trazer estudo, porque eu aprendi assim, no estudo. O estudo, ele traz conhecimento e ele também te traz questionamento. Você mesmo se questiona às vezes. E você pergunta para Deus e Deus vai te dar a direção, amém? Então, se eu tivesse nessa caminhada sozinha, eu não tinha conseguido. Então, teve alguns momentos da minha vida que eu estava só. E eu tive alguns tombos nesse meio do caminho. Por isso que é essencial você ter alguém em Cristo Jesus que te auxilie. Nunca ande só, meu querido e minha querida. Peça ajuda. Peça ajuda. Sempre tenha uma alma bondosa para te andar contigo, te aconselhar, te ajudar. Amém? Mas nunca fique na dúvida e nunca traga aquela dúvida para o teu coração. Exponha aquela dúvida. E andar acompanhado é maravilhoso, vou falar para vocês. E nessa caminhada que eu tive, se eu não tivesse a ajuda do meu esposo, talvez eu tinha caído. Olha só a importância. Então nós andamos juntos, eu e ele.
Quando um está triste e o outro está alegre, aí já levanta o alto astral daquela pessoa, amém? E aí nós vamos lá, lemos um versículo, vamos orar a Deus. Então, por isso que é bom você estar com alguém te auxiliando. Por isso que é bom você ter o conhecimento da palavra de Deus. Vá buscar mensagens. Os Salmos é cheio. Quando Davi ele estava muito aflito de coração, ele começava a conversar com Deus, olha só. E Deus respondia muito Davi. Deus dava direção a Davi. Então a Bíblia ela nos dá direção 100%. Amém? Ela é um manual maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Voltamos lá. Então, a dependência do Espírito Santo, nós devemos buscar Ele para nos fortalecer na nossa caminhada cristã. Em Gálatas, capítulo 5, verso 16, vai nos falar. Vamos ver lá o que nos fala em Gálatas. Deixa eu só tomar uma água aqui que a minha garganta não está bem. Vamos lá. Gálatas. Deixa eu achar o livro de Gálatas aqui, meus queridos e minhas queridas. Só um instante. Gálatas 5:16. Aqui, ó. Viver no Espírito, não na carne. Olha só o título lá, que é para chegar no verso 16. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito. Olha só. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Então, o que é que está nos falando aqui em Gálatas? Capítulo 5, versículo 16. Que quando nós vivemos no Espírito, a nossa carne ela começa a morrer. Porque nós estamos vivendo no Espírito. Mas quando nós não estamos vivendo no Espírito, aí começa aquela atração por coisas carnais. Amém? Por isso que nós devemos renunciar coisas que tira você e me tira da presença de Deus. Que nos tira da presença de Deus. Amém? Então, teve várias coisas que eu renunciei na minha vida que me tirava da presença de Deus. Uma, eu vou falar para vocês aqui, que vocês vão pensar que eu sou louca. Mas não sou, tá? Estudar. Não estou falando de estudar a palavra de Deus, que isso daqui eu estudo a palavra todos os dias, amém? Estou falando de estudar, eu queria estudar tudo quanto era coisa. Se vocês olharem aqui atrás, tudo isso eu já li. E eu já estudei, já li coisas aqui 3 vezes. Então, eu queria estudar muito, queria muito certificado, eu queria muito diploma. Esses dias eu tive contando ali, eu digo, meu Deus, se esses anos todos, desse tanto de diploma que eu tenho ali, certificado, eu tivesse me dedicado ao Senhor, eu acho que eu estava mais avançado espiritualmente. E aquilo tudo ali,